E ao mesmo tempo tem uma visão bem otimista sobre o futuro da liberdade de expressão e da comédia, né, no Brasil. Da onde que vem esse otimismo de que ao longo do tempo as pessoas vão entender e a sociedade gosta de comédia e isso vai tudo se ajeitar? Cara, acho que vem da natureza humana. Ninguém nunca conseguiu acabar com a comédia. É contra a natureza humana. Não dá. Não dá. É igual tentar acabar com a religião. É um anseio humano. A União Soviética tenta acabar. A União Soviética já tentou acabar. Tem um livro muito bom, cara, que eu indico pra você. No Brasil chama Foice o Martelo. É um trocadilho com... Não é foice da foice, é foice de... Foi embora. Foice o Martelo. E esse livro, cara, ele conta como as pessoas tinham medo de fazer piada no regime de Hitler e no regime de Stalin. O que o livro relata é que no regime de Hitler, as pessoas tinham menos medo de fazer piada. Era mais liberado. Agora, na União Soviética, no regime de Stalin, a pessoa ia pro gulag se alguém dissesse que ela fez uma piada. E, mesmo assim, as pessoas não pararam de fazer piada. E mesmo assim, quanto mais o cerco apertava, mais piadas eram criadas contra Stalin e o regime comunista. Isto, a proibição, a punição, o gulag, a morte, não impediu as pessoas de continuarem zoando o Stalin e o regime comunista dentro da própria União Soviética. As pessoas, esse livro relata que muitas pessoas acabavam no gulag e dentro do gulag continuavam. É uma coisa da natureza humana. É instintivo, não dá pra suprimir. Mas tem gente que finge, né? Tem gente que finge que não achou engraçado, que não pensa coisa errada. Tem gente que consegue fingir pra não ir pro gulag, que é o nosso, que hoje é o cancelamento, né? Alguns conseguem fingir, mas nem todo mundo. Mas o meu medo é que muitas pessoas comecem a fingir e a gente começa a fingir um pro outro que a gente não acha engraçado certas coisas e daqui a pouco isso vira uma sociedade completamente falsa. Isso é bom. Sabe o que isso significa? Menos concorrência. E menos gente no show também. Não sei. Mas eu adoro quando eu vejo comédia. Por exemplo, outro dia eu vi o Roda Viva e eu não tenho problema em falar porque é público, né? E o Porchat tava lá dizendo que o politicamente correto é ótimo. Que ele é a favor do politicamente correto. Eu adoro ouvir isso de comediante, porque significa menos concorrência. Significa ótimo. O cara vai se domar, vai ficar cada vez mais sem graça. Tem mais espaço pra quem quer ser comediante de verdade. Então, quando os comediantes começam a se regular, eles deixam de ser comediantes. Significa que mais comediantes bons, instintivos, que realmente amam a comédia vão surgir. E a demanda fica mais reprimida. Quando você reprime o riso, o anseio por rir aumenta. E quando você for um comediante que realmente faz a piada, você vai ter um público gigantesco dizendo: puta, que bom que você tá falando essas coisas. Eu adoro no seu show. Então, na verdade, é o contrário. É o contrário. Quanto mais as pessoas, quanto mais comediante adere à agendinha, menos concorrente você tem. E quanto mais a sociedade fica hipócrita em relação ao humor, mais você vai ter um público fiel, mais você vai ter um público muito grato porque você tá lá fazendo isso. Do ponto de vista artístico, realmente eu entendo esse ponto, que a arte ela vai ficar melhor se tiver muita opressão naquela arte, né? Mas a gente vive, diferentemente da época do Stalin, hoje a gente tem uma facilidade de controlar a população muito maior, né? Por causa da tecnologia, rede social e tal. E o meu medo é que esse controle acabe respingando em pessoas que não têm... Por exemplo, o Bruno Lambert, que é o caso que a gente estava falando antes. Ele é um comediante pequeno, ele foi assediado juridicamente e está tendo que responder um processo criminal. Para ele, que não tem a estrutura para aguentar isso, é muito foda. Imagina se isso começa a acontecer com outros comediantes que estão tentando ainda chegar no teu nível de segurança. Eu posso lotar um teatro, eu posso lotar uma arena e tal. Se isso começar a acontecer com esses comediantes menores, você não acha que aí tem um perigo de a arte estagnar? Porque ninguém vai jogar fora a sua vida particular, sua família, em nome da comédia. Claro que isso vai gerar uma crise no humor, como por exemplo, voltando aqui, o fato da União Soviética suprimir piadas gerou uma crise no mercado de comediantes lá. E a coisa começou a ser underground. Assim como o governo americano proibir bebidas na época da lei seca, suprimiu e fez o mercado de bar e bebida entrar em crise. Mas isso não extinguiu.
Durante um período, as pessoas arrumaram um bunker, arrumaram um jeito de fazer escondido. Enquanto o Império Romano suprimia o cristianismo, eles iam em porão fazer culto, mas não parou. Porque é um anseio da natureza humana. Beber é um anseio da natureza humana. Rir é um anseio da natureza humana. Não vai parar. O que vai acontecer? Talvez desça para o subsolo, talvez fique underground um tempo, mas depois, todos esses casos que eu estou citando aqui, hoje são mainstream. Sim. Tentaram acabar com a bebida. A natureza humana entrou em crise o mercado. Mas a natureza humana, hoje, venceu isso e bebida mainstream. Você vê bebida no horário, propaganda de bebida no horário nobre da TV, qualquer bar você entra, você vai. Cristianismo, mesma coisa. Poderia dar vários outros exemplos. Mas no caso da comédia, talvez por um período entre em crise. Mas, no fim das contas, vai prevalecer. Agora, muito importante para não entrar em crise, por isso que às vezes eu fico muito puto quando comediante que tem nome se dobra a esse tipo de coisa. Porque o mais importante para isso não entrar em crise é quem já se estabeleceu, quem tem uma carreira, quem realmente é comediante, criar meios para que, por exemplo, o Bruno Lambert não pare de trabalhar. Porque as portas vão se fechar para ele, mas eu abri um bar exatamente para a comédia ser livre. No meu bar, o Bruno Lambert vai fazer. No meu bar, ele vai trabalhar. Se um dia a pessoa... Você vai no meu bar, eu faço questão de homenagear comediante que é processado, comediante que é cancelado. Eu fiz lá um ranking de processo, dando citações e honrarias por isso, para as pessoas não se dobrar. E, por exemplo, se alguém vem e o Bruno Lambert perde o emprego por causa de uma piada, quando eu fizer um show, eu vou levar ele para abrir, para que ele continue trabalhando. Então, é importante, cara, que quem tem nome na comédia... Só que eu fico muito puto quando eu vejo comediante de nome se juntando com um censor e não com um comediante. Quando o cara vai na TV e fala o politicamente correto está certo, ele está acenando para quem está censurando o comediante e não para a classe de comediante. Então, é complicado, entendeu? É que eu acho que pra ele não tá do lado do censor. Eu acho que ele não consegue entender essa dinâmica. Eu acho que ele acha que ele tá do lado do povo, que não quer se machucar com frases, etc. E tal. Tem esse lado e tem um lado também muito óbvio, né? Que a vida é muito mais fácil quando você tá falando o discurso da panelinha que define pra quem vai publicidade, que define quem que vai te dar uma manchete positiva no jornal. Se você falar... Quando o jornalista vem pra mim e fala qual é o limite do humor, e eu falo, meu limite do humor é a sua agenda ideológica. Me fale que eu não posso zoar, que eu não vou zoar. Sabe o que vai acontecer? Esse jornalista vai lá na redação de jornal e vai espalhar e eu sou um gênio na manchete da Folha de São Paulo amanhã. Então também tem essa troca de vantagens. Tem esse clube VIP das pessoas iluminadas do bem.